Paranhanas, Narrativas Femininas do Vale. É um livro organizado por Caroline Luiza Willig e Marília Bernardes Petri, diagramado e ilustrado com arte de capa de Marina da Rosa Kogo Rotem. O livro ele possui uma capa verde com lilás, ilustrando a Cachoeira das Três Quedas, localizada no Vale do Paranhana. Autoras: Ana Maria Spicker da Silva, Angélica Gambato, Ângela Maria Jacobos, Ana Terra Libardi, Bianca Caine Lazzaretti, Caroline Luiza Willig, Daniela Pereira Schell, Gisele Stank, Kelly Schuch Brandão, Laura Cristina Willig, Lorizete Maria de Leão, Maria Luísa da Costa, Marli Salete Willig, Manuela Cripa da Rosa, Marília Bernardes Petri, Marisa Bart, Nilza Aparecida Marques Monteiro Raimundo e Tassiana Libardi. Dados internacionais de catalogação da publicação: Câmara Brasileira do Livro, São Paulo, Brasil. Paranhanas, Narrativas Femininas do Vale. Organizadoras: Caroline Luiza Willig, Marília Bernardes Petri. Ilustração: Marina da Rosa Kogo Rotem. Primeira edição, Três Coroas, Rio Grande do Sul. Edição dos autores, 2025. Várias autoras. ISBN 978-6501-53201. 1. Literatura Brasileira, Coletâneas. Mulheres na Literatura. Índice para Catálogo Sistemático. Literatura Brasileira, Antologia B869, Aline Graziele Benites, Bibliotecária, CRB 13129. Três Coroas, Rio Grande do Sul, 2025. Uma realização da Prefeitura de Três Coroas, junto do Ministério da Cultura do Governo Federal do Brasil, através da Política Nacional PNAB, Lei Aldir Blanc. Sumário. 1. Apresentação. Página 3. 2. Reflexos e refluxos do ser mulher no Vale do Paranhana. Página 8. 3. Políticas e poéticas dos rios que somos. Página 16. 4. Histórias reais de mulheres inventadas ou contos inventados de mulheres reais. Página 25. 5. Encerramento. Página 45. 6. Agora é a sua vez. Página 50. Apresentação. Por Caroline Luiza Willig e Marília Bernardes Petri. O projeto Paranhanas, Narrativas Femininas do Vale, nasce de uma genuína entrega nossa como organizadoras e de cada mulher que permitiu com que fluam palavras do seu interior, reconhecendo-se autora de sua própria história. Transbordamos nesse livro, rompendo barragens e desaguando na estreia de 18 novas vozes femininas legitimadas no Vale do Paranhana. Este projeto é contemplado por uma política pública de fomento à cultura, a Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, artigo 5 da Lei nº 14.399/2022, edital de chamamento público número 9 de 2024, do município de Três Coroas, Rio Grande do Sul, em realização com o Ministério da Cultura e Governo Federal. O livro reúne escritas inéditas, produzidas durante o ciclo de oficinas de escrita criativa para mulheres, e retrata trajetórias percorridas por elas, neste território. Reflete, no entanto, um contexto social ainda mais amplo. Paranhanas, Narrativas Femininas do Vale é uma iniciativa que brota das nossas profundezas, assim como as águas dos rios que vêm lá do fundo da terra perfurando rochas para transbordarem, vertendo vida e fazendo reverdejar o campo, fertilizando as nossas existências. Buscamos a cocriação de um espaço acolhedor, onde podemos encorajar umas às outras a contar nossas memórias, compartilhar o gosto pela escrita e pela leitura, criando novas histórias ou mesmo imaginando outros mundos possíveis. Através da conversa em roda, de exercícios de criatividade, observação, leituras e momentos de descontração, escrevemos este livro. Foram 4 deliciosas manhãs de sábado, nos meses de março e abril de 2025, ocupando a sala do Centro Municipal de Cultura, com as escritas no fluxo de consciência e nós, mulheres, no fluxo da convivência, dedicadas à produção textual.
O esforço coletivo resultou nestas páginas que agora têm o potencial de levar nossas narrativas para desaguarem por outros territórios, inspirando mentes e tocando corações por onde nossas palavras percorrerem. Que possamos mergulhar nas águas das escritas femininas do Vale do Paranhana e nos deleitar com a leitura. Sobre as organizadoras. Caroline Luiza Virg é jornalista, professora, rezadeira, pesquisadora e produtora cultural. Se dedica às escritas e práticas sobre mulheres, seus ciclos, infâncias e natureza. Marília Bernardes Petri é estudante de psicologia, escritora experimental e permacultora no Sítio Elemental. Encontra na vida cotidiana e na conexão com a natureza as suas fontes de inspiração para a escrita. Poesia de abertura do primeiro encontro. O que é ser mulher no Vale do Paranhana? É ser inspiração para as mulheres ao meu redor. É, entre muitas outras coisas, união e acolhimento, também em momentos de dificuldade e transbordo. Dar bom dia na rua, acordar, arrumar o filho, levar para a escola, trabalhar o dia todo e não poder reclamar. Buscar os filhos, lavar roupas, fazer comida e postar tudo nas redes sociais. Mulher que por fim repousa, dorme e socializa no celular um pouco mais. Ser mulher no meu meio, onde as amigas são submissas, subservientes, mas ser diferente exige resistência. É ter um olhar para a injustiça sem aceitar e acostumar. Ser alegre e forte, mesmo assim. É um ato político, é resistência. Ser mulher no Vale do Paranhana é ser muito. É ter a diversidade do vale como inspiração, grande, forte e imparável. Ser mulher é amor, é cuidado, é sempre olhar para o lado e lembrar de olhar para dentro, porque ela é o centro. Fortaleza, resiliência e amorosidade, trazendo sonhos, buscando a realidade para ser simplesmente mulher. É fluir, levando a essência por onde passamos, contornando as pedras e buscando alterar as margens que nos limitam. É ser a força e a fluidez das nossas águas. É sentir-se em casa, em um ninho verde, mas tentar criar asa. Libertar-se da rede, porque liberdade aqui é uma sede. Ser mulher no Vale do Paranhana é ficar dentro da caixa ou aceitar as consequências. Aprender a transbordar sem sair do próprio curso. É ter um coração-ventre que é fonte de vida, morte e vida. É fazer dos olhos cascatas, dos braços um abraço inundante, das pernas correnteza. É ser água que corre ligeiro, fertilizando o vale, vertendo a força transformadora da sensibilidade feminina. Poesia assinada por todas as autoras do livro Paranhanas, Narrativas Femininas do Vale, realizada em 15 de março de 2025, durante o primeiro encontro das oficinas de escrita criativa. Capítulo 1. Crônicas, reflexos e refluxos do ser mulher. Inundação, por Maria Luísa da Costa. Antes mesmo de meu filho completar 1 ano, eu e o seu pai já o levávamos à beira do rio. E isso era uma das coisas que mais me encantava em morar numa cidade atravessada por ele, tão acessível às crianças e jovens. Na minha infância, não tive o privilégio de admirar as águas correntes e brilhantes tão de perto. Agora tinha. Mas o mesmo rio doce que banha nossos pés também tira nosso chão. E eu não sinto raiva dele por isso. Sinto compaixão e ternura. Ainda que ele tenha tomado meu lar e mais centenas de outros por aqui, eu continuo amando o fato de ele existir. Ele segue exuberante. E às vezes tenho a certeza de que ele chora com a gente e de que foi seu choro que entrou aqui em casa, lavou as paredes e convocou nossas lágrimas a limpar a sujeira que nós mesmos criamos. Eu nunca passo por ele sem olhar com espanto. Me encanto tanto que registro em memórias e fotografias suas curvas para não me perder. E eu sei que já faz 1 ano que chegou até aqui e molhou meu mundo, fazendo eu me livrar de tudo que pensava ser insubstituível. Não vou dizer que não dói mais, não vou dizer que não me importo, mas quero que saiba que sigo inundada de amor por ti. Terrenos baldios e entulhos da vida, por Kelly Schuch Brandão.
Em meio ao cotidiano, muitas vezes me pego refletindo sobre a vida como um terreno baldio. Um espaço que por fora pode parecer limpo e organizado, mas que corre o risco de ser invadido por entulhos indesejados. A analogia é simples. Somos cercados por pessoas que, com seus caminhões cheios de problemas, despejam suas preocupações em nossos terrenos. E assim, saem com as caçambas vazias, enquanto nós ficamos com um espaço cheio de sujeira para limpar. É curioso pensar que muitas vezes aceitamos esses entulhos sem questionar. Problemas que não são nossos, mas que acabamos absorvendo como se fossem parte de nossa própria história. O fato é que, ao permitir que esses fardos ocupem nosso espaço, deixamos de lado a nossa própria essência. O terreno baldio se torna um reflexo do nosso interior. Uma mistura de sentimentos confusos e preocupações que não nos pertencem. A reflexão nos leva a um ponto importante. Precisamos aprender a selecionar os entulhos antes que eles cheguem até nós. É fundamental ter a consciência de que nem tudo que nos é oferecido deve ser aceito. Algumas preocupações podem ser deixadas para trás. Outros problemas podem ser resolvidos por quem realmente os trouxe até nós. Organizar nosso terreno baldio é uma missão diária. É preciso cultivar um espaço limpo e acolhedor, onde possamos florescer e crescer sem as contaminações externas. Quando aprendemos a filtrar o que entra em nossas vidas, nos tornamos mais leves e aptas a lidar com os desafios que realmente nos dizem respeito. Portanto, da próxima vez que alguém vier despejar seus entulhos em seu terreno, lembre-se, você tem o poder de escolher o que fica e o que vai embora. Cuide do seu espaço interior e permita-se florir em meio à vida. Afinal, viver é também saber manter nosso terreno limpo para acolher o que realmente importa. Aniversário e diferença de idade, por Angélica Gambato. Durante muito tempo fiz 23 anos. Odiava falar da minha idade e achava que o tempo passava rápido demais. Mas sabia que precisava casar antes dos 25, ou ficaria pra tia. Como é possível? Eu nem tenho irmãos. Do nada, fiz 26. Caramba, já eram quase 30. Fiz 31 e tive um segundo filho. Parei de ter filhos, mas não de fazer aniversário. Não idade, aniversário. Aceitava a idade que me davam. Um dia, meu filho disse que eu tinha 23. E mais uma vez fiz 23 anos. Agora, estou perto dos 40. E é a primeira vez que admito em público a minha idade. Falo de aniversário, mas não falo sobre idade. Gosto de planejar aniversários, da expectativa pelo dia e espero ansiosa por celebrar o meu e o de várias pessoas que amo. Não sei quem vou ser quando completar 40. Nem sei se eu sei quem serei no próximo aniversário. Já mudei tantas vezes e vou mudar outras tantas mais. Mudei de cidade, de casa, de cabelo, roupa e até a forma de me relacionar. Não acredito em casamento, nem que vou me tornar tia se não casar. Bem, virei tia. Mudei como me vejo no mundo, e essa, talvez, tenha sido a maior e mais estranha mudança. Não preciso mais pensar em quem eu quero ser quando crescer. Agora já sou adulta, não grande. Me preocupo mais em como posso melhorar quem sou. Tenho definido quem eu quero ser e me sinto livre para mudar de ideia. Quero escrever uma lista de coisas para fazer antes dos 40, com a liberdade poética de não fazer nada do que estiver ali. Talvez nem escreva a lista e acabe fazendo diversas coisas que eu quero antes dos 40. Tenho mais 2 aniversários até chegar lá. Nem sei o que mais posso mudar. Só sei que vou.
Rosas e seus espinhos, por Ana Maria Spiker da Silva. Nós mulheres somos rosas com muitos espinhos, que só quem tem tempo e paciência consegue descobrir o que realmente tem por debaixo dos espinhos. Alguns espinhos são cicatrizes, marcas que a vida deixou, rejeições das pessoas e familiares. Temos, sim, nossos espinhos, mas com amor e cuidado, descobrirão o quão amáveis, cheirosas e lindas nós somos. Não são todos que conseguem compreender nosso interior, nossa essência. A rosa é perfumada, linda, exala seu perfume, mas nem todos conseguem lidar com seus espinhos. Há vários tipos de rosas, brancas, vermelhas, amarelas. Assim somos nós mulheres, somos únicas. Mas se somos únicas, por que temos a necessidade de nos compararmos com outras mulheres? Deus nos fez únicas, com nossas diferenças e semelhanças. É necessário termos nossa individualidade respeitada. Isso é o que nos faz únicas e unidas ao mesmo tempo. Nós mulheres fomos educadas a pensar e agir como se fôssemos inimigas. Mas temos que nos unir em prol de nossos objetivos de forma responsável e coerente. Bingo, por Ana Terra Libardi. O lugar estava lotado. Muitas mesas e bancos que, na sua maioria, estavam ocupados por homens e mulheres de mais idade. Mais mulheres. Senhoras que contavam fofocas da cidade e aguardavam ansiosas o bingo começar. Eu estava com meu vestido de florzinhas e meu cardigan quentinho. Me misturava perfeitamente bem ali. Aprendi a gostar de jogar desde pequena com minha avó, que para minha sorte está do meu lado hoje. Escuto uma agitação e vejo que já está começando. As rodadas são rápidas e não estou ganhando nada. Fico por um número várias vezes. Quase sempre é o I-22, ou dois patinhos na lagoa, como alguns chamam. No intervalo, como um bolo de cenoura e minha avó um pastel. Escuto ela falar sobre a sua semana junto com minha mãe e minhas tias que também vieram hoje. O jogo volta e os prêmios vão rápido de novo. Minha avó ganha um jogo de copos e brinca que pelo menos alguém vai sair com algo essa noite. Já é a última rodada e estou novamente apenas pelo número 22. Quebrando o silêncio da espera, a moça chama o número 23 e muitas pessoas gritam bem alto: Bingo! Não fico triste, porque também me sinto sortuda, sem prêmios na mão, mas com as melhores pessoas ao meu lado. Insônia, por Daniela Pereira Schell. Agora são 2:30 da madrugada. Estou há dias sem conseguir dormir direito. Pode ser que seja insônia. Estou cansada, exausta, no automático. Ultimamente, ando escutando muito essa expressão. Tô cansada. Eu também. Como se esse sentir fosse universal. Não sei como é o dia a dia das outras pessoas, mas deduzo. Concordam que tem certos dias que simplesmente dá vontade de não ir trabalhar, não porque não gostamos do que fazemos, mas só não ir? Porque estamos cansadas. E por que ignoramos isso? Hoje é sábado, dia de limpar a casa. Amanhã é domingo, dia de descanso. E depois começa mais uma semana. É preciso ser múltipla todos os dias. Mãe, mulher, profissional, esposa, gentil, bem arrumada, saudável, ativa, irmã, filha. Estamos cansadas. Nos sentimos cansadas. Apenas fingimos não estar. Já tentaram alguma vez encostar a cabeça no travesseiro sem pensar em absolutamente nada? Estamos sempre funcionando, nunca paramos, embora um dia nos obriguemos. A idade cansa,
O peso de tudo cansa. Penso que vale a pena, até porque não sou só eu que sinto esse cansaço, né? Vamos, mulheres, vamos descansar. É simples assim. Desculpem o tom melancólico, afinal, deve ser só insônia mesmo. A Voz do Silêncio, por Kelly Schuch Brandão. Quanta voz há no silêncio? Às vezes, a verdadeira comunicação acontece quando as palavras se calam e a mente se agita. É curioso como, em meio ao barulho do cotidiano, encontramos um turbilhão de pensamentos que parecem gritar em nosso interior. Palavras não ditas ecoam em nossa cabeça, e conversas que nunca ocorreram se desenrolam em um labirinto de incertezas. Quantas vezes já nos pegamos formulando mentalmente a maneira perfeita de iniciar aquele diálogo incômodo? Aquele assunto delicado que pesa na garganta, mas nunca encontra espaço para ser expresso. O silêncio, então, se torna um espaço fértil, cheio de incógnitas e reflexões profundas. É nesse vazio sonoro que as respostas começam a surgir, mesmo que de forma sutil. Buscar o silêncio não é apenas evitar o ruído externo. É um convite para escutar o que realmente importa. Em algum momento do nosso dia agitado, parar e mergulhar nessa pausa necessária pode ser a chave para entendermos melhor a nós mesmos. É ali que podemos sentir nosso coração pulsar, percebendo as emoções que muitas vezes ficam enterradas sob a correria das obrigações. Nesse silêncio revigorante, temos a oportunidade de nos conectar com nossa essência. Podemos nos perguntar sobre nossos desejos, nossas angústias e até mesmo sobre aqueles diálogos pendentes que insistem em nos incomodar. O silêncio nos oferece um espaço seguro para explorar essas questões sem pressa, permitindo que cada reflexão brote naturalmente. Portanto, da próxima vez que o barulho da vida parecer ensurdecedor, lembre-se da força que reside no silêncio. Ele é um amigo leal, sempre pronto para nos acolher e guiar. Que possamos valorizar esses momentos de introspecção e encontrar nas pausas necessárias as respostas que tanto buscamos. No final das contas, quanta voz há no silêncio? A resposta pode surpreender. Ele é um universo repleto de significados esperando para ser desvendado. Capítulo 2. Poesias. Políticas e poéticas dos rios que somos. Rio que não se mistura, por Laura Cristina Vire. Sou rio, nascida do silêncio e da pressa. Aprendi a correr sem alarde, a contornar pedras sem perder meu rumo. Enquanto o mundo me pedia margem, eu desenhava meu próprio leito, com mãos firmes e olhos que enxergam além das formas. Há um mar imenso ao redor, grande, barulhento, salgado. Ele tenta me puxar para dentro, diz que é destino, que é assim que deve ser. Mas não me dissolvo, não me entrego à fúria das ondas. Sou feita de nascente, de caminho que sabe onde vai. Carrego a dúvida no peito, às vezes. Será certo não ser correnteza comum? Mas a resposta vem na leveza que sinto quando crio. Um espaço, um traço, um respiro. Não sou mar e não preciso ser. Sou rio, e isso é vasto demais para caber em dúvida. Reflexões, por Nilza Aparecida Marques Monteiro Raimundo. Me olho no espelho. Me olho novamente. Percebo algumas rugas que não estavam ali. Mas ainda vejo uma mulher bonita. Me alegro pensando, são marcas, experiências, tanta coisa vivida. Me entristeço. E agora, o que virá pela frente? As rugas chegaram. Terei como manter meus dias saudáveis? As políticas públicas para os idosos irão funcionar? Terei o carinho dos meus ou serei uma idosa solitária? O espelho não me responde, apenas reflete. Os dias de uma trabalhadora são assim, por Daniela Pereira Schell. Levantar, escovar os dentes, almoçar, escovar os dentes, jantar, escovar os dentes, rotina de limpeza. Levantar, pentear os cabelos, almoçar, retocar a maquiagem,
jantar, fazer as unhas, rotina de beleza. Levantar, dar bom dia, almoçar, cumprimentar o vizinho, jantar, dar boa noite, rotina de boas maneiras. Levantar, não se sabe, almoçar, nem sempre, jantar, talvez, rotina, escolha, rotina de escolhas. Use saia e voe as tranças, por Marli Salete Willig. Use saia todos os dias. Saia da frente do espelho, saia da zona de conforto, saia de dia, saia de noite. Saia e plante uma árvore, saia com as amigas, saia para beber, saia para comer e comemorar, saia para conhecer lugares, saia para tomar um chimarrão, saia para comer uma bergamota no sol, saia para tomar um banho no Paranhana, saia para conhecer pessoas, saia com você mesma, saia com seus pensamentos, saia para fazer o bem, saia para ser livre, saia para sonhar, saia para se reinventar, saia para viver. Saia e se encante, saia e se encontre, sempre saia, saia sempre. Saia e viva a liberdade de sair e voar as tranças, mesmo que não seja de saia. Milagre em forma de mãe, por Laura Cristina Willig. Mãe, mulher de força rara, independente, firme, clara. Foi mãe ainda tão menina, mas já com alma de heroína. Enfrentou dores, cicatrizes, cirurgias, tantos deslizes. O câncer ousou te afrontar, mas não soube com quem lidar. E quando a vida, em tom severo, te levou ao leito mais sincero, a UTI virou altar de fé, e o céu tremeu, mas você em pé. Novembro hoje tem um novo sentido. É renascimento, é milagre vivido. Foi quase a Deus, mas Deus quis mostrar que ainda há muito a se amar. Você é telhado contra o vento, paredes firmes do sentimento. Sem você a casa é vazia, sem você, mãe, não há harmonia. Com o Pai, teu eterno suporte, enfrentaste a sombra da morte. Ele, alicerce na tempestade, chorou, mas não perdeu a lealdade. Juntos criaram duas mulheres fortes, forjadas na luz e também nos cortes. Somos laços, somos união, e você, mãe, é nossa direção. Milagre vivo, presença que acalma, templo sagrado, coluna da alma. Te amamos além do que cabe em papel, você é a nossa parte do céu. Lembrar de olhar para o céu, por Ana Terra Libardi. Em um dia normal, ali mesmo no quintal, Margarida notou algo diferente. O céu é muito parecido com a gente. Dias felizes e estrelados, dias difíceis e nublados, tantas fases da lua como fases da vida. Sempre passam, como uma chuva ou lágrima caída. No silêncio da noite sozinha, imaginou quem parou naquela noite e também notou. Era esse mesmo um dia normal ou um dia especial? Agradeceu o céu por ser assim como a gente, todo dia um pouco diferente. Perdeu um pouco o medo de mudar, quando viu uma estrela no céu brilhar. Voe como uma borboleta, por Tassiana Libardi. Mulheres são como borboletas, colocando agora na ponta da caneta. Percebo que cada uma tem sua cor, beleza, seu tamanho, tão diferentes e tão parecidas que soa até estranho. Nem sempre conseguem ver como suas asas são belas, nem sempre conseguem perceber o quanto são delas, dar-se o mérito por toda a luta, pela transformação. Mulheres são isso, quando voam, são inspiração. Não só pelo ser mulher, afinal é preciso se encontrar, e não é uma tarefa qualquer. Muitas gerações de mulheres fortes e colônias de borboletas estão aí para nos lembrar que não podemos deixar de voar. Como uma borboleta na margem do rio, à tardinha, com a certeza que se conhece sozinha. Como ser sem clichês. E da sua força e beleza não pode duvidar. Somos fortes e estamos lutando para tudo o que queremos conquistar. Seja néctar, seja os sonhos de mulher. Nós podemos, nós devemos voar como borboletas. Capítulo 3. Contos e histórias. Histórias reais de mulheres inventadas ou contos inventados de mulheres reais. Dia de Flor, por Ângela Maria Jacobos. Voltava da casa a pé. Almoçava, dormia, óbvio que por obrigação, e depois estava livre para brincar entre as ruas Oswaldo Cruz e João Correia. Para isso, tinha uma única regra: não converse e não aceite balas de estranhos. Eu nem ligava, pois era o próprio bicho do mato e balas não me interessavam.
Eu queria correr, brincar com plantinhas, cabelo solto e pés descalços. Sim, eu tinha o meu próprio planeta e logo chegaria a sexta-feira, dia estadual da faxina. Era nesse dia que eu ganhava uns cruzeiros, o coração batia forte, o olho brilhava e eu queria atravessar a porta correndo. Que nada, eu queria era saber voar, pois era nesse dia que eu podia comprar flores na Dona Melinda Klein, que ficava logo ali na João Correia, Rua da Vó Acila. E sim, eu jurava que ela estava me esperando. Queria ficar a minha vida todinha com ela. Ali sim era o meu parquinho, colorido e muito mais lindo que em filme. O que dizer sobre a doçura daquela flor em forma humana? Sabia tudo sobre gérberas, rosas, samambaias. Eu podia escolher o que quisesse, e o tempo parecia congelar enquanto escutava suas explicações. Era um sentimento tão bom. Me sentia alegre em ter uma amiga tão sabedora de flores, besouros. Como ela sabia tanta coisa? Lembro que voltava para casa com o buquê, sorriso solto, me achando a dona do jardim todo. Eu nem me importava que a rua cheirava papel higiênico queimado. E relembrando agora, espero que nunca nos falte flores e atenção. Doce Lembrança, por Nilza Aparecida Marques Monteiro Raimundo. Quando penso no Natal, vem à minha mente encontros, abraços, risos. Na minha família materna, era confeccionada a árvore de Natal. Cortava-se um galho de araucária, colocava-se o galho numa lata e este era enfeitado com bolachas caseiras, feitas pela minha tia Dalva, lá no interior de São Francisco de Paula. Na noite de 24 de dezembro, não ficávamos esperando a meia-noite. Talvez porque a escuridão era iluminada por um lampião a querosene. Já no dia 25 de dezembro, tinha um almoço especial. Ganhávamos presentes, quase sempre um corte de vestido para as meninas e alguma roupa pronta para os meninos. Estes eram comprados lá embaixo, quase no litoral, trazidos no lombo de um cavalo. Vinham junto umas balas chamadas de caramelos pelo meu avô. Feita a entrega dos presentes, podíamos comer as bolachas. Quanta felicidade! Nesse simples e pequeno ato, o Natal fazia sentido. Ainda hoje, em meio a natais tão vazios, mas cheio de presentes, posso sentir o sabor daqueles momentos como uma doce lembrança. É verdade, a avó convidou, por Ângela Maria Jacobos. Na década de 60, muitas mulheres cozinhavam e minha mãe fazia parte dessa associação Mãe que é Mãe Cozinha, mesmo a contragosto. Toda mãe que cozinha tem uma rival. No caso da minha, eram 3. Minha avó, minha tia paterna e a avó. Sempre chamei a avó de vó e somente na escrita desse texto é que fui perguntar para minha comadre Ani, sua neta, que me revelou o nome dela. Elvira, a avó Eli. Antes que falem que essa é uma conversa sem lé nem cré, eu vou explicar. Quase em frente à casa dos meus pais, tinha o lendário Bar do Cigano. Embora o estabelecimento tivesse esse nome, acho que quem comandava era a Dona Maria. E, por favor, não me perguntem o nome do cigano. Ali naquele lugar, eu tinha minha segunda casa. O bar tinha pastel, martelinho, linguiça e algumas coisas de uso doméstico. Sabonete, shampoo, vinagre. Na entrada do bar, os homens conversavam, fumavam e bebiam. No salão principal e nos fundos faziam a mesma coisa e jogavam cartas. Mas meu lugar era na cozinha da avó. Uma mistura de aromas, sabores e cores. Sinto o cheiro da carne fritando na banha, dos doces em calda, das conservas com vinagre e de um punhado de farinha com ovo se transformando em massa. É um sentimento estranho. Saudade com alegria. Consigo vê-la com seus olhos atentos,
avental de estampa miúda, um pano para secar as mãos sempre a postos. Era mulher de pouca fala, mas às vezes contava que veio de Canela e tinha trabalhado em uma fábrica de gaitas. Eu, pequena, pensava, como a avó é inteligente, sabe até fazer gaita. Tinha os dias de pão assado no forno de barro na rua. Pacientemente, ela tirava aquelas formas com um aroma indescritível, servido com nata e chimia. Ela sabia que eu gostava de estar ali e seguidamente convidava para o almoço. Eu atravessava a rua correndo para pedir à minha mãe, que por sua vez dava um sermão. Tu foi lá pedir novamente? E eu, eleita rainha do choro, respondia em lágrimas. É verdade, foi a avó que convidou. Quando aprovado, eu voltava igual raio e comia a melhor carne assada com maionese. E quando perguntava, vó, como sempre fica tão boa a tua salada? Ela muito séria respondia, só pode mexer o ovo com azeite para um lado. Pronto, levei o ensinamento para a vida. Já adulta, ganhei um galho da roseira que ela plantou. Hoje, quando abro a janela e tem as rosinhas da avó, eu lembro de uma frase. Acho que é de uma escritora portuguesa, Inês Pedrosa. Coisas simples acontecem, as outras estão disfarçadas de acontecimento. E a minha comadre, Ani, obrigada por ficar ao lado da minha cama o dia inteiro esperando minhas crises de asma passarem. Palavras das minhas avós, por Caroline Luiza Willig. Sou a segunda da família materna a me graduar. A primeira foi minha mãe Marli e a primeira da família paterna. Minhas avós aprenderam a ler e escrever o mundo de outras formas. Desenhar pensamentos e sentimentos em folhas de papel era uma realidade distante para elas, que teceram suas histórias a partir de ferramentas outras. Com ágeis máquinas de costura, lavrando a terra, cuidando dos filhos e netos. A elas dedico este espaço, eternizando nestas páginas as memórias que elas desejaram compartilhar com o mundo por meio da escrita para este projeto. A minha avó materna, Ermelinda Klettenberg, agradeço pela maior herança recebida, a fé numa figura feminina, Nossa Senhora Aparecida, padroeira de nossa família, de nossas mulheres. Fé nas mulheres, por vovó Ermelinda. Minha família soma 11 mulheres. Nós estávamos sempre trabalhando, tínhamos uma vida muito sofrida, mas nunca nos deixamos rebaixar para os 7 irmãos. Num dia de chuva, a mamãe e as mulheres sentaram para conversar, e cada uma escolheu um devoto. A mãe é muito guerreira como mulher. Ela me escolheu para ser devota de Nossa Senhora Aparecida. Quando faço meus pedidos a ela, a santa chora e exala um cheiro de barco velho. A gente não vê, mas umedece embaixo da imagem da santa. Passei esse dom para minha neta mais velha, Caroline Luiza Willig. Com carinho, vovó Ermelinda. A minha avó paterna, Neuda Willig, agradeço por me ensinar a cultivar uma relação de amor e respeito com a terra, as ervas e o sagrado alimento. O pastel, por vovó Nelda. Anos atrás, recém-casada e com 3 filhos pequenos, eu, Nelda e meu marido Dauri acabamos alugando um clube, um boliche com mesa de sinuca e demais jogos. Na época, era o ponto de encontro e diversão mais importante da cidade de Chapada, no Rio Grande do Sul. Foram muitos anos de trabalho árduo de carga horária puxada, das 6 horas da manhã até o último cliente da madrugada ir para casa. Claro que meus filhos ajudavam no trabalho. Meu marido no balcão, eu na faxina e cozinha,
fazendo lanches, enroladinhos e pastéis. Com o passar do tempo, o movimento aumentou. Tivemos que contratar funcionários. Os clientes e amigos sempre elogiavam e gostavam da comida, principalmente da massa de pastel caseira. Ali, criamos nossos filhos por um tempo. Depois, acabamos voltando para a lavoura. Viemos morar em Igrejinha, onde vivemos até hoje. Quando meu filho Eloy se casou, minha nora Marli sempre quis a receita da tão famosa massa de pastel. Então, quero registrar no livro essa receita, para compartilhar com todos essa delícia que já trouxe gostosos momentos de união com a família e amizades. Massa de pastel caseira. Ingredientes: 4 kg de farinha de trigo, 2 ovos, 150 ml de cachaça, 150 ml de óleo de cozinha, sal a gosto e 4 xícaras de água fervendo. Modo de fazer: em uma bacia, colocar os ovos, o óleo, a cachaça e o sal. Adicionar a água fervendo aos poucos, mexendo bem e adicionando a farinha de trigo até dar o ponto de massa fresca. Deixar descansar um pouco até obter a quantidade necessária para os pastéis. O restante da massa pode ser armazenada por até 10 dias na geladeira e por até um mês no freezer. Basta envolvê-la em plástico filme. Com carinho, Vovó Nelda. Vó Acila, por Ângela Maria Jacobos. Tomava café, atravessava o arroio correndo por cima de um tronco e papum, estava nos fundos da casa da vó Acila. Ela era uma senhora magrinha, cheia de rituais e rotinas. Ainda lembro do cheiro do bolo de manteiga, chamado por outro nome em alemão, que agora já não lembro qual era. E não duvidem, era o melhor bolo desse mundão. Mas a alegria mesmo era quando eu chegava e ela estava de avental branco, lenço na cabeça, mexendo a peneira para cima e para baixo como numa dança. Eu sabia. Sim, era certo que no outro dia à tardinha eu teria a minha poção mágica da felicidade em forma de quadradinhos milimétricos. Aquelas sementes que pacientemente ela colocava na terra, cuidava, colhia, descascava, torrava, assoprava e pilava a tarde toda com um tantinho de açúcar, sim, tudo é uma questão de dose, nas palavras do meu pai. Depois eram pacientemente cobertas com panos brancos, prensadas com um tijolo e transformadas na melhor paçoca do meu mundo. Onde está a Lua? Por Gisele Stanque. Lua era uma menina que morava em uma selva de pedras. Sonhadora, gostava de estudar, queria conhecer o mundo e desejava se tornar uma astronauta. Mas Lua, quando estava entrando na adolescência, mudou-se para um lugar diferente. Lá, descobriu que não seria astronauta, que a vida seria mais complicada e que estudar seria mais difícil. Ainda assim, continuou sonhando em conhecer o mundo e agora também sonhava em ser uma grande advogada, para mudar o que julgava errado no mundo, ao menos no que vivia. O tempo, porém, passou tão rápido. E onde está a Lua agora? A maioridade havia chego para a Lua e nenhum sonho foi conquistado. Perdeu-se no tempo e de onde estava tudo era mais complicado. As dificuldades da vida eram maiores do que imaginava e a família não tinha condições de bancar seus estudos em outra cidade. Ela se acomodou, mas sua rebeldia era notada. Sua visão de vida era diferente do que a família queria, então a julgavam rebelde. Lua, entretanto, continuava sonhando.
Ouvia de suas tias que ela deveria pensar em trabalhar e constituir família. Neste lugar, as pessoas são de boa família. Vai arrumar um bom marido e ter filhos. Lua ficava indignada. Não achava que as mulheres precisavam casar e muito menos ter filhos se não o quisessem. Queria ser independente e não entendia a necessidade das mulheres do passado de depender de um marido. Lá se foi o tempo novamente, tão rápido como as corredeiras de um rio, levando seus sonhos. Lua, mais acomodada do que nunca, concluiu o 2º grau na cidade onde morava, mas mesmo trabalhando, ainda não tinha condições de pagar por uma faculdade. Acostumou-se com a vida naquela cidade, fez boas e verdadeiras amizades, viveu bons momentos e outros nem tão bons. A passagem do tempo, desta vez, foi mais generosa e Lua conseguiu ir para a faculdade. Seus sonhos já eram outros, mas ela estava feliz por poder estar estudando. Ainda tinha pensamentos revolucionários, de que as mulheres unidas poderiam dominar o mundo. Só precisavam se conhecer melhor, unir suas ideias e forças para mudar a imagem do passado de que as mulheres são boas apenas como donas de casa. Por onde anda a Lua nos tempos atuais? Será que ela sabe que a luta continua? Que agora temos mais informação e que muitas mulheres já atingiram tantos lugares almejados por nós no passado? Para onde foi? Fui para onde os ventos me levaram, lugares de paz, lugares de guerra, lugares de sonhos e realidades. Fiquei por um tempo em lugares onde o sol aqueceu meu corpo e alma, lugares onde os sonhos poderiam ser possíveis. Fui levada novamente pelo vento, para lugares onde tinham obstáculos, rios com fortes correntezas e pedras. Passei por eles muitas vezes com medo, lágrimas nos olhos. Então enfrentei tudo para chegar aonde a lua iluminava os sonhos e desejos. Fiquei por mais uma temporada e lá veio o vento, me levando novamente como uma folha, para onde for e como for. Mas fui, irei com o coração aberto às descobertas desta vida viajante, que sem saber para onde, vai. Barulho Silencioso, por Manuela Cripa da Rosa. Mente e coração barulhentos em um corpo silencioso. Mania de ocupar pouco espaço mesmo sendo gigante. Quer ser vista, mas não quer chamar atenção. Muito observa, pouco fala. Pensa, 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 escreve, escreve. Tá pensando tanto em quê? Em nada, eu acho, ou em tudo. Se sente como um livro que começa a ficar bom só depois do 5º capítulo. Aquele que muitos não chegam nem no 3º. Uma música com melodia que não conversa com a letra, ou um filme cult com paleta de cores interessante, que é necessário assistir mais de uma vez para entender. Se fosse uma palavra, seria melancolia. Não porque gosta, mas porque em algum momento encontrou ali conforto. Um conforto frio e quente ao mesmo tempo, leve e pesado, colorido e sombrio. Lê-se no dicionário, tristeza vaga e indefinida, a melancolia da tarde. Gosta de estar no seu canto, com seus livros, músicas e aconchegos. Assim como gosta de estar com pessoas que levantam seu astral, de conversas sérias e profundas, até as mais bestas e sem sentido. Gosta de sol e de chuva, da lua e das estrelas. Gosta de ter motivo para levantar todos os dias e fazer a vida valer a pena. Aprecia ser lembrada em pequenas coisas, abraços e elogios espontâneos. Tem medo de não deixar marcas no mundo ou nas pessoas, de não agregar.
Medo de não viver o suficiente ou deixar as desgraças mundanas abafarem as alegrias da vida e do cotidiano. Sonha com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Espera, mais que tudo, ser uma boa pessoa e que os outros a queiram por perto, sendo ela quem ela é. Medo, por Bianca Caine Lazzaretti. Sempre tive medo. Um medo que, como todos os medos, vem de dentro, mas na verdade vem de fora da gente. Medo esse que dificulta e até impede tanta coisa, que aprisiona e domestica, que desencadeia sentimentos desagradáveis, mas cria a tão citada zona de conforto. Digo que é um medo que vem de fora porque sei que a natureza do meu espírito é a liberdade. E liberdade não combina com medo. Ele é o grande limitador dela. É curioso pensar que ele limita ela, porque geralmente é isso que acontece mesmo. Mas essa é outra conversa. É um medo geracional. Não sou a primeira medrosa. Venho de uma longa linhagem de corajosas mulheres moldadas pelo medo. E, ao escrever isso, me ocorre o medo daquilo que as personagens da minha genealogia poderiam pensar ao se deparar com essa exposição de pensamentos. Mas é por elas que me rebelo. Conheci minha avó quando nasci. Sei que é uma obviedade, só que talvez não seja tão óbvia a conclusão. Eu nunca vou ter conhecido minha avó nos seus primeiros 54 anos de vida. Perdi toda a sua juventude e início da vida adulta. Já a conheci adentrando a maturidade. Não presenciei momentos importantes de sua vida e não sei quais eram suas aspirações juvenis. A mulher que eu conheci tinha medo de muita coisa. Ela temia por si, mas talvez até mais pelos outros. E é muito difícil distinguir o medo que tinha do que era costume. Visão de mundo, tristeza, amor, cuidado, em um sentido de carinho. Não conheci a mãe ou a avó dela, assim como perdi mais da metade dos seus anos de vida. Mas tenho certeza de que todos esses fatores influenciaram seus temores, passados igualmente para nós, que lhes sucedemos. Da fração de sua vida que presenciei, extraí algumas informações e vivências. Soube que, quando jovem, ela chegou a se mudar da nossa cidade natal para uma cidade maior. Foi para lá na busca de oportunidades de trabalho. Aqui, a única vida possível era a agricultura de subsistência, que fora a única realidade que conhecera com seus pais e irmãos. Quando se casou com meu avô, a vida na colônia já não supria mais as necessidades da família. Essa agora recém-formada e com perspectivas de crescimento. Longe de onde nasceu, parecia que havia mais oportunidades. Prosperavam as indústrias calçadistas no Vale dos Sinos, que precisavam de trabalhadores. A promessa, aliás, era de uma vida mais cômoda, longe das obrigações de madrugar e encarar o calor do sol diariamente, cuidando da roça e dos bichos no interior. Assim, essa mulher que eu não conheci, o protótipo de minha avó, mudou-se. Pegava o trem toda semana, de volta, para visitar a família. Viajava para outros lugares. E ouvindo essas histórias, sinto como se ela tivesse um espírito aventureiro, exploratório, curioso pela vida. Isso se choca com a visão que eu tive dela pela convivência, pois cresci ouvindo dela sobre os mais recentes acidentes de avião que ocorriam pelo mundo a cada vez que minha tia resolvia viajar para um lugar distante. Depois da mudança, já nascida minha tia, nasceu minha mãe. Com 2 meninas no mundo sob seus cuidados, voltou para o Vale do Paranhana. Contou com a ajuda da mãe para criá-las. Sempre ouvi dizer que a minha bisavó era uma mulher incrível,
mas é a única informação que eu tenho. Não sei bem se foi assombrada pelo mesmo medo que nós, suas descendentes, mas tenho minhas suspeitas. Ainda antes de a conhecer, sei que minha avó enfrentou situações muito pesadas. É natural da vida. Familiares morrem, temos que passar por crises financeiras, vivenciar alguns desastres climáticos. Esses cada vez mais frequentes. Até eu já tive minha cota. Foi marcante para mim saber que ela perdeu 2 filhos, que seriam meus tios. Um deles morreu de pontada, como era chamada a pneumonia antigamente. O outro foi um aborto espontâneo, porque ela ficou muito nervosa com a grande enchente de 1971, que transbordou, sem precedentes para a época, o rio Paranhana, que corre em frente à nossa casa. Sempre questiono, sem nunca verbalizar, se a mulher que eu conheci foi moldada por esses acontecimentos. Se todo o medo que ela tinha foi algo que se construiu sobre uma série de perdas e desastres. Se o temor, na verdade, é o que sobra quando ficamos desiludidas, quando se vão as esperanças da juventude, soterradas por momentos ruins. Minha avó, uma mulher que temia tanto a tanta coisa, a ponto de quase nunca sair de casa, que achava que tudo de mal poderia lhe acontecer da calçada para fora, foi levada aos 80 anos por algo que a atingiu por dentro. A Covid-19 deu um jeito de encontrá-la dentro de casa mesmo. E eu vou, para sempre, tentar lembrar que não vale a pena viver uma vida de tantos receios. Desabafo, por Ana Maria Speaker da Silva. Faz anos que convivo com a ansiedade. Com a depressão estou conseguindo lidar melhor. Com a ajuda de Deus e amigos que conheci ao longo dessa caminhada chamada vida. Eu levei 10 anos para buscar ajuda psicológica. Achava que não precisava. Mas cada vez que demorava, mais triste, mais sozinha me sentia. Não sentia prazer em fazer nada. Só pensava em ajudar os outros, e se desse tempo, fazia por mim. Na verdade, nunca tinha tempo para mim. No dia 17 de março de 2022, tive a oportunidade de mudar de vida e de casa. Sabia que os desafios seriam grandes. Nessa nova jornada, tive a ajuda de vários amigos e amigas que a vida e Deus me apresentaram. Os desafios começaram e eu achava que não daria conta, mas Deus cuidou de mim em cada detalhe. Comecei a trabalhar como estagiária em 2 escolas, mas trabalhar nessas escolas desencadeou uma crise de ansiedade. Fiquei 4 dias numa cama deitada, sem comer, tomar banho e mexendo no celular. Chegou um momento em que comecei a desacreditar das promessas de Deus. Mas a coisa mais irônica é que a minha mente dizia para que eu não acreditasse nas promessas de Deus, e o meu coração falava outra coisa. Sabia que precisava de Deus, consegui ir no culto. Sentia uma vergonha enorme por ter duvidado das promessas de Deus. De noite fui no culto e chorei de joelhos que nem uma criança. Pedi tanto perdão para Deus. Senti um amor enorme me envolvendo e me senti amada e acolhida por Deus. Talvez se perguntem por que escrevi sobre isso, mas senti no coração de escrever. Um conselho que dou para você. Se acaso se sentir triste, sozinha ou sozinho, abatida ou abatido, procure ajuda de um amigo, de familiares ou até de um especialista, se for preciso. E antes de qualquer outra pessoa ser importante na sua vida, lembre-se que você é essa pessoa. E quando estiver precisando de ajuda, clame a Deus e Ele te ouvirá. Que Deus ilumine e guie seus passos. Esteio Forte,
por Marli Salete Willig. Diz um provérbio da Bíblia que a mulher sábia edifica sua casa, que a mulher é o esteio da casa. Ambos dizem a mesma coisa, somente com palavras diferentes. Falam que é responsabilidade da mulher edificar e ser o esteio forte que segura as pontas, que resolve os conflitos para que não cheguem ao patriarca, pois o pai não pode se estressar, ficar bravo, senão usa de violência contra a mãe e os filhos. Provérbios extremamente machistas sob o meu ponto de vista, introjetados como verdades absolutas e que ainda hoje ecoam em nossas vidas. Olhemos para a atual conjuntura da sociedade. Uma mulher consegue criar os filhos sozinha. Já os homens, na sua grande maioria, se desesperam, acham que não darão conta. Será? É sabido e provado cientificamente que homens e mulheres pensam, agem e têm cérebros diferentes, mas ambos são capazes de fazer as mesmas coisas. Cuidar da casa e da família é só uma delas. Vejo muitos homens agindo como frágeis e dramáticos nos momentos de tensão em que as mulheres foram doutrinadas para suportar muito mais, a ser mais resilientes e criativas. Por isso, o esteio forte da nossa sociedade é a mulher, embora ainda muito invisibilizada. O machismo está caindo por terra. As futuras gerações irão viver isso. As mulheres, com sua criatividade, sabedoria, resiliência e força, estão conseguindo ganhar espaço, porque não baixam mais a cabeça em sinal de submissão aos homens. Baixam a cabeça somente em sinal de trabalho e foco no que querem. Mulher, Mãe e Avó, por Marisa Bart. Nos seus quase 70 anos de vida, com tantas vivências, Maria não estava sabendo lidar com um novo sentimento. Quando se passaram 5 meses, ela decidiu, percebendo que amava desfrutar dessa felicidade, pelo tempo que durasse. A vida dela era ser esposa e mãe, mas veio o divórcio, os filhos cresceram e encontraram seus pares. O maior foi morar com a namorada, o menor foi pouco tempo depois. Na época, ela estava por completar seus 50 anos. Maria só percebeu ser sogra quando recebeu a notícia que seu menor, então com 19 anos, seria pai. A netinha Luísa veio para encher o coração de Maria de alegria. O filho maior consolidava o namoro e veio a se casar. 4 anos depois de Luísa, daquela união, nasceu também Arthur. Ela era chamada de sogra e avó. E como seria essa mulher? Queria ser como a sua sogra e uma maravilhosa avó. Maria viveu a separação do filho mais velho por 2 vezes e a volta dele para sua casa. Ele já não tinha o pai. Num salto de tempo, seu filho menor foi morar com a esposa e filha em Portugal. Passadas semanas, um dia Maria foi apresentada pelo seu filho mais velho a uma mulher linda, que logo a chamou de sogra e a conquistou. Laura a incluiu na relação dos dois. Maria temia sofrer novamente a ruptura desse novo laço que ali se dava, mas não conseguiu negar seu amor por essa pessoa que é a nora que sonhou. Aborto masculino, por Lorizete Maria de Leão. Eu me chamo Catarina. Moro em um bairro periférico de uma cidade pequena e sou trabalhadora na indústria de calçados. Tenho 38 anos. Sou mãe da Monique, de 16 anos, e do Murilo, de 8 anos. A Monique é fruto de um relacionamento onde me entreguei muito. Eu era louca por aquele cara. Eu e ele construímos uma casa nos fundos do terreno da mãe dele, em outra cidade. Mas, durante a gravidez, meu marido se apaixonou por outra mulher.
Disse que não estava preparado para ser pai e tive que voltar para minha cidade. Monique é autista nível 2. Como eu também faço tratamento psiquiátrico, nós duas somos pacientes do CAPS e sofremos juntas. Quando tem crises e eu preciso cuidar dela, falto no trabalho. Já fui até demitida por isso. Mas eu cuido dela, ainda mais agora que consegui uma casa pelo Minha Casa Minha Vida e não pago mais aluguel. Minha rede de apoio são algumas amigas, mas também não quero sobrecarregá-las. O pai dela não paga pensão, não assina carteira para não ter comprovação de renda, e eu desisti da briga judicial. Era bem capaz dele me matar. Mas o que mais dói é porque eu sei que ela sente falta de ter um pai que possa ser um apoio nas suas e nas nossas crises. 8 anos mais tarde, tive o Murilo de uma relação bem bacana. O cara era legal. Não deu certo, mas ele é bom. Paga a pensão e busca o menino de 15 em 15 dias. Passeia com ele, tira umas fotos bem legais e posta nas redes. Eu gosto muito de estudar. De vez em quando faço uns cursos à distância que me possibilitam fazer uns bicos. Meu sonho sempre foi fazer faculdade, mas com as crianças tive que desistir. Também acho bonito as mulheres que cuidam do corpo e da saúde, vão na academia, no Pilates. Mas sabe como é? Tudo é tempo e dinheiro, que eu não tenho. Eu gosto de política. Gostar, mesmo, não sei se gosto. Mas eu sei que é necessário, pois o que os políticos decidem define o que acontece nas nossas vidas. Eu acho bonito aquelas mulheres que falam, que defendem outras mulheres e que pensam no povo em geral. Eu até gostaria de participar, mas nem pensar, porque meu patrão não gosta da mesma forma de fazer política que eu gosto. Mas eu tenho que aceitar tudo o que não aconteceu na minha vida, porque sou eu que faço as minhas escolhas. Olha o tipo de pai que eu arrumei para Monique, que me deixou sozinha nesta honrosa, mas difícil tarefa de ser mãe. Eu tenho dedo podre para homem. O pai do Murilo era bom, mas também não estava preparado para ser pai. Ainda bem que não sou só eu a dedo podre. Vi numa pesquisa do IBGE que no Brasil existem cerca de 11 milhões de mães que criam seus filhos sozinhas e que em torno de 72% não têm nenhuma rede de apoio. Bom, pelo menos entendi porque tem pouca mulher na política. Porque na hora das reuniões, a gente tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Os homens vão e decidem o que é melhor para quem decide, óbvio. Algumas vezes consigo dar uma saída com as amigas. Gosto de cerveja, de dançar, de dar umas risadas. Já fui criticada por isso. Me perguntaram em uma festa: onde estão teus filhos? Não devia estar com eles? Não consegui me conter e fiz umas perguntinhas básicas pro cara. Tu que me critica, o que tu tem a dizer dos pais dos meus filhos que não cuidam deles? Ou tu acha que eu fiz eles sozinha? Para esses tu passa pano e não pergunta nada quando encontra eles na balada. Aliás, essa é uma pergunta que faço para todos os homens. Como é que vocês têm coragem de ser amigos de homens que abandonam as mulheres com os seus filhos? Um homem que faz isso não é digno de confiança. Se ele abandona alguém que saiu dele, que é vulnerável e que precisa dele, o que ele pode fazer contigo e com as demais pessoas? Quando é que vocês, homens, vão se revoltar contra o que eu considero um crime? Quando acontecer com a tua filha, tua sobrinha ou outra mulher do teu círculo afetivo? Vai se ferrar e me traz outra cerveja. Com que roupa eu vou? Por Maria Luísa da Costa. Eu não sabia com que roupa ir. Nunca sei.
Queria estar confortável, mas sem parecer desarrumada. Também queria me sentir bonita, afinal, era uma ocasião especial. Pelo menos para mim. Um grupo de mulheres reunidas para escrever. Muitos mundos no mundo da escrita. Uau! Não tinha mais muito tempo, então vesti uma camisa branca e fui, sem saber ao certo o que esperar. Assim que cheguei, vi 2 rostos conhecidos. Sorri. E uma mesa recheada de delícias. Sorri de novo. Depois, devagar, comecei a enxergar melhor. À medida que meus olhos viam, em maior proporção, enchiam-se. Seguraram-se por um tempo, breve. Era tanta água que vertia de mim enquanto tentava me apresentar, que as palavras engasgavam e a voz, baixa e trêmula, não conseguia esconder a emoção. Já escrevi que o poema é a dança das palavras, e eu vi palavras rodopiando por aquela sala, saídas da boca de jovens meninas corajosas e sedentas pela escrita. De uma também jovem senhora de quase 70 anos, com energia invejável, que não tem medo de se aventurar. De mães que sentem culpa e saudade, mas que insistem em sonhar. De quem está aprendendo a perdoar e de quem pode até achar que não tem nada a dizer, mas já disse tanto. De quem perdeu pai e mãe, e por causa deles está ali, porque eles seguem aqui. Mulheres que se vestiram de si, colocaram a roupa da coragem, a sandália da vulnerabilidade, o batom da verdade e saíram. Deixaram seus lares para poder compartilhá-los. Abandonaram a vergonha e botaram a culpa de lado para fazer revolução. Claro, sem deixar de dançar. Obrigada, mulheres. A partir de agora, eu sempre saberei o que vestir. Este texto, da Maria Luísa da Costa, faz alusão ao primeiro encontro do ciclo de oficinas Paranhanas Narrativas Femininas do Vale, que dá nome e corpo a esse livro. Nascente, por Marília Bernardes Petri. Após o primeiro encontro do ciclo de oficinas que resultou nesse livro, escrevi que Paranhanas se revelava como um projeto que já nasceu caminhando com as próprias pernas. Criado para o mundo, e não apenas para o nosso deleite enquanto organizadoras, fomos surpreendidas pelo recebimento de 25 inscrições logo nos primeiros dias de lançamento do projeto. Não estávamos loucas, afinal. Aquela ideia de produzir um livro coletivo entre mulheres parecia fazer sentido. Essa constatação não exclui, de forma alguma, o trabalho, esforço, coragem e dedicação que todas nós colocamos nele, do início ao fim. Mas diz respeito a essa característica selvagem, intuitiva, que resiste nas tantas faces e possibilidades do ser mulher. E como não poderia ser diferente, reflete também na nossa escrita. Você talvez se pergunte, mas por que um livro escrito por mulheres? E eu respondo com poesia. É sobre enfrentar o medo de errar e a vergonha de se expressar. O que os outros vão pensar? Espaço da tentativa, do aprender, do compartilhar e do aprimorar. Espaço do exercício, da elaboração, do reconhecimento daquilo que gostamos, do que ferve o sangue de raiva ou de tesão. Daquilo que subverte, que não se ousa nomear em vão, em público e transparente, com todos os ângulos tortos daquilo que se sente. Nua e de peito aberto, não guardo mais toda essa água dentro do pulmão.
Ela sai e eu já nem sei por onde. Poros, olhos, dedos, tela, caneta na mão. Cada dia é diferente, e eu sei porque vejo para além da minha janela. A confusão permanece e eu respiro. Já conheço esse furacão. Atravesso a bruma e passo a passo vai se abrindo um clarão. As nuvens passam, o vento leva longe e ensina de novo a abrir as asas, daquela que ousa enxergar com o coração. A possibilidade de falar e escrever, ser ouvida e lida, dedico às mulheres mais importantes da minha vida. Minha mãe, Rosemary, líder visionária e criativa, é quem me ensina a sonhar alto e além das adversidades. Minha avó materna, Odete, símbolo de força, dedicação e acolhimento. Em memória, a minha avó paterna, Ida, que me presenteou com o ensinamento vivo de que a delicadeza é a força mais poderosa que existe. A elas, a nós, a todas as mulheres infinitamente diversas em suas formas de ser. Tal qual os riachos que se encontram e desaguam em um mesmo rio, celebramos e oferecemos o encontro de nossas palavras, memórias e experiências de vida aqui compartilhadas. Não poderíamos encerrar este livro sem a participação de cada uma das autoras que contribuíram com esta obra. Em nosso último encontro, realizado dia 12 de abril de 2025, pedimos que cada uma respondesse à pergunta: como foi para você participar das oficinas? De forma anônima, em frases curtas e usando as palavras que viessem à mente naquele momento, com a palavra as autoras. Corredeiras no fluxo da convivência e transbordando consciência, se entregando ao devir e confiando na força das águas. O rio que corre em mim é cíclico e poderoso, traz dor, mas traz transformação. Palavra também é cura. Como o rio que encontra o mar, nestes momentos me encontrei comigo, com dores, afeto, carinhos e histórias alheias. Podemos ver que a voz feminina precisa ser ouvida não só no Vale do Paranhana, mas em todo o mundo. Que nossas vozes, dores, ideias cheguem ao mundo, assim como as águas do nosso rio encontram o mar e fluem junto com abundância. Que nossas vozes ecoem juntas, toquem no mundo mais mulheres e que permaneçam para as que ainda não nasceram ou não despertaram para a nossa luta. Estar com mulheres é ser rio que flui, faz crescer, nascer, dá vida, nunca o mesmo rio, nunca represado, sempre forte e fluido. Recordar em círculo dos nossos sonhos, na medida em que os realizamos, só é possível porque juntas decidimos ocupar o espaço e expandir de tamanho. Poder fazer parte dos diversos pontos de vista de uma mesma história é mesmo muito, muito bom. Ter vivências e experiências. A beleza da diversidade ameniza o peso da responsabilidade. Com orgulho escrevo, por todas elas abandono o medo. Não sou escritora e não tenho essa pretensão. Com esse encontro, voltei a escrever sobre as minhas vivências. Com as dinâmicas, redescobri coisas que não percebia. Até a minha escrita melhorou. Agora sei que minha voz tem vez. O som de tantas vozes, fortes e amorosas, me fez sentir tanto nesses dias. Me rendi, escrevi e pude ouvir a elas e a mim. Narrar é cultivar a chama da vida que reside em nós. Somos mulheres protagonistas, somos luz, somos voz, geramos vidas, somos a transformação. Mulheres que se encontram nos encontros, se enxergam novamente escritoras. É assustador e acolhedor, foi coragem. Tudo tem solução. Nas páginas finais deste livro, sugerimos alguns exercícios de escrita e criatividade para os nossos leitores. Portanto, se você quer participar, abra o caderno, pegue a caneta, abra o bloco de notas ou então um documento no seu computador. Vamos começar? Te convidamos a fazer parte dessa história. Que tal experimentar escrever algumas palavras, tecer suas próprias narrativas, externalizar suas opiniões, relembrar vivências ou, quem sabe, escrever uma carta para o seu eu do futuro?
Para ajudar a descontrair, propomos a seguir 2 exercícios que realizamos com as autoras durante as oficinas do Projeto Paranhanas. Sinta-se livre para escolher segui-los ou não. A caneta está na sua mão. Exercício do espelho. Em um mundo que nos cobra tanto um ideal de beleza padrão, olhar-se no espelho com generosidade é um ato de rebeldia. É comum olharmos no espelho e vermos primeiro aquilo que consideramos serem nossos defeitos. Você olha para as suas qualidades com a mesma naturalidade com que aponta para os seus defeitos? Nesse exercício, convidamos você a olhar durante um tempo para a sua imagem em um espelho e relatar. O que você vê? Indo mais além do reflexo, quem você vê? Quem é essa pessoa e o que ela tem para dizer? Reserve algumas folhas e escreva um pouco sobre isso. Você pode também aproveitar e esboçar um autorretrato. Experimente desenhar, pintar, fazer uma colagem, um bordado ou o que a sua criatividade convocar. Lembre-se, você é aquela salvadora por quem estava esperando. O olhar generoso diante da sua história pode partir de você mesma. Quando miramos o espelho, refletimos também as nossas águas e revelamos nosso interior. São águas que podem estar transparentes, límpidas, calmas, mas também podem estar revoltas e turvas. Reconheça em que estado essa água está. Exercício de observação. Agora que já olhamos para dentro, é hora de voltarmos o olhar para fora e perceber o que está ao nosso redor. Como é o espaço que você habita? Quais objetos estão à sua volta? Eles contam histórias? Ou ainda, quais acontecimentos chamaram a atenção na sua realidade atualmente? Que tal descrevê-los e traçar uma opinião sobre eles? Como você se sentiu? O projeto Paranhanas, Narrativas Femininas do Vale, nasce de uma genuína entrega de cada mulher que permitiu com que fluam palavras de seu interior, reconhecendo-se autora de sua própria história. Transbordamos neste livro, rompendo barragens e desaguando na escrita de 18 novas vozes femininas legitimadas no Vale do Paranhana. Autoras: Ana Maria Speaker da Silva, Angélica Gambato, Ângela Maria Jacobos, Ana Terra Libardi, Bianca Caine Lazarete, Caroline Luiza Willig, Daniela Pereira Schell, Gisele Stank, Kelly Schuch Brandão, Laura Cristina Willig, Lorizete Maria de Leão, Maria Luísa da Costa, Marli Salete Willig, Manuela Cripa da Rosa, Marília Bernardes Petri, Marisa Bart, Nilza Aparecida Marques Monteiro Raimundo e Tassiana Libardi.